Salve, salve, nação cervejeira! Estamos começando mais um episódio do Beer Marketing. E hoje eu estou aqui, cara, com um convidado super especial. Antes de apresentar, eu vou falar que eu sou um evangelizador do que ele faz, da importância do que ele faz para as cervejarias. Eu tento conscientizar toda a turma aí quando aparecem os clientes lá, as cervejarias lá na agência. Então eu falo, pô, galera, tem que, primeira coisa, registra o nome, a marca, registra tudo, né? Porque isso é essencial e às vezes a turma negligencia isso e eu vou contar alguns casos aqui que aconteceram. O André também com certeza vai ter, né, muito mais cases aí. Hoje eu estou aqui com o André Lopes, o advogado cervejeiro. André, brigadaço, cara, por ter aceitado aí nosso convite, gravar com a gente. Sou muito fã do trabalho que você faz lá, dessa conscientização, né? Como eu falei, eu sou evangelista para conscientizar a galera da importância de se registrar produto, cervejaria, nome, registra tudo. Na dúvida, registra tudo, né, cara? Então, assim, brigadão. Queria que você falasse aí, né, qual que é a sua história, como é que você entrou na cerveja, de onde que você vem, e o trabalho que você faz, que é sensacional aí como advogado cervejeiro. Então, Thiago, primeiramente agradecer aí as palavras, né, e o convite para participar do podcast. Mas falando do advogado cervejeiro, eu sou advogado, né, tenho um escritório de advocacia aqui em Porto Alegre e eu consumo cerveja artesanal ali desde 2008, 2009. Sempre foi algo que foi uma paixão e que foi crescendo ao longo do tempo, né? E ali, por volta de 2015, eu fiz um curso de empreendedorismo aqui em Porto Alegre mesmo, e eu consegui elaborar a ideia, né, e instrumentalizar isso, enfim, de unir o útil ao agradável. Eu já passava muito tempo indo em cervejarias, era o local onde eu me sentia muito bem, era dentro das cervejarias, só que como advogado, não pretendia largar a profissão, né, de advogado, eu tinha que achar uma forma de unir isso. Aí esse curso me deu as ferramentas que eu precisava para fazer essa união, né? E ali, a partir de 2017, eu criei o Advogado Cervejeiro. Primeiramente, eu enviei artigos para sites de notícias de cerveja, né? E aí, já com uma pegada mais jurídica, que era algo que a gente não tinha aqui no Brasil. E a partir ali de março de 2017, a gente, quando eu digo a gente, é o meu escritório, né? Que tem mais um sócio. A gente lançou o Advogado Cervejeiro, que é um núcleo de assessoria jurídica voltado para as cervejarias. E desde então a gente já teve como clientes mais de 350 cervejarias e a gente já lançou um livro, lança todo tipo de artigo jurídico relevante para as cervejarias. E desde então a gente faz esse trabalho. Tu falou em evangelização e também é algo que a gente meio que prega, né? Já tomando um tom meio pastoral aqui, mas não tem muito a ver. Mas é basicamente isso, é tentar profissionalizar o mercado e nada melhor que informação para fazer parte, né, dessa profissionalização, que é algo que o mercado precisa até para ter essa continuidade, ter essa sustentabilidade mesmo, né? Porque a gente sabe que tem muitas cervejarias que abrem, não conseguem ter continuidade, muitas fecham. Então, o principal mote mesmo assim é a profissionalização do mercado cervejeiro e, claro, a gente na parte jurídica, né? Não, muito bom, cara, muito legal. É meio que o que aconteceu comigo também. Eu sou apaixonado por cerveja, faço cerveja há bastante tempo, adoro, né, adoro cerveja. E aí, né, eu tenho uma agência, né, que é a parte de comunicação, e a gente também se especializou no mercado. A gente começou em 2010 para trabalhar com cervejarias. Nosso primeiro cliente foi a Vals, antes de ser Ambev ainda, e nós vamos falar de uma treta aí, dessa mudança, né? Tem algumas, né? E aí a gente viu também, né? Unimos duas paixões, vamos falar assim. Mas muito bom Isso é você muito ter legal, Thiago. cada um Já na sua área pegando tivemos esse a mesma ideia, né? pegando esse gancho, é que às vezes as pessoas elas querem entrar no mercado cervejeiro e não sabem como. E aí a pessoa, não, eu tenho que abrir uma cervejaria, eu tenho que abrir uma cervejaria cigana. E não precisa. A gente precisa de profissionais especializados nas suas áreas. Então, o mercado é carente disso.
Aí tu na parte de marketing, eu na parte de assessoria jurídica, precisa em todos os ramos, entendeu? Precisa de gente profissional e que tem essa especialização no mercado de bebidas, no mercado de cerveja. Então também é uma oportunidade aí do pessoal aí a partir, né, das nossas histórias, né, também enxergar outras formas de como ajudar o mercado cervejeiro a crescer sem sair do que a pessoa sabe fazer, do que ela é formada. E aí, cara, chega muito assim, o cervejeiro normalmente o trajeto dele é cervejeiro caseiro, começou ali a cozinhar a sua própria cerveja, poxa, a cerveja ficou boa, fica apaixonado, começa a comprar aquele tanto de coisa de gambiarra, como a gente chama aqui, aqui em Minas. E aí, né, é um cara muito apaixonado, né, por fazer cerveja. E quando chegam lá na agência, cara, eu quero abrir uma cervejaria, eu quero criar a marca, eu quero criar rótulos, eu quero, né, criar a próxima marca sexy aí, mais sexy do mercado, tem um conceito. E aí eu falo, cara, você já tem um nome? Ah, tenho nome, já pensei e tudo mais, mas você já pesquisou se esse nome, né, tem disponibilidade? Você vai conseguir um registro desse nome, dessa marca? E aí, não. Né? 99% é não. Né? O cara já fez até rótulo, às vezes já tem um esboço, mas não se preocupou com isso. E aí eu queria entender, né? Me fala aí, o que isso pode impactar, né? De você construir uma marca, um nome, mas não ter o registro, né? Seja no INPI, aí se tiver algum outro caminho que deve ser feito, se você quiser falar também, fica à vontade. Tira essa dúvida, esclarece aí para a galera. Não, realmente é algo extremamente comum, principalmente pessoal que é caseiro, né? Que começa a se empolgar com o hobby e aí quer se profissionalizar. E às vezes nem se profissionalizar, mas quer vender, já quer começar a vender como caseiro, que a gente sabe que não é permitido, né? Não pode. Mas em relação. Não pode, não pode. Aí é outro assunto que também vai longe. Verdade. Mas ficando só na questão da marca, já quem é caseiro, a pessoa que produz em casa e que não tem uma empresa, ela já pode fazer o registro a partir de pessoa física. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, no momento que ela deseja resguardar aquela marca para que ninguém mais utilize ela e para que ele possa utilizar ela quando ele se profissionalizar, ele já pode fazer esse registro, né? Como tu bem pontuou ali, é necessário fazer uma pesquisa antes. Qualquer pessoa pode entrar no site do INPI e fazer essa pesquisa, mas é claro que tendo um profissional especializado é muito melhor, até para fazer uma pesquisa mais assertiva e realmente verificar se aquela marca é registrável, porque nem toda marca é registrável, e se já não existe nenhuma marca registrada na classe específica, né, de cerveja e nas outras classes adjacentes, né? Então, a primeira questão seria... Pode falar. Vou pegar um gancho no que você falou, porque é o que acontece aqui muito. Né? Qualquer pessoa pode entrar no INPI, mas eu, né, como profissional de marketing, eu sempre falo, cara, procura um escritório de advocacia especializado em marca, em registro, porque não é só pesquisa. Às vezes a pessoa chega lá, coloca, né, a pesquisa radical. Não, eu fiz na pesquisa radical, até fiz na classe certa, botei lá na 32, que é a minha classe, né? E não deu nada, cara. Então eu posso registrar, mas não entende, né, que existem técnicas e fatores que podem também impedir, né? Como sonoridade, fator de diferenciação da marca, né? Aí a gente depois pode falar daquele caso específico também, da cervejaria que registrou um estilo aí, enfim. Mas a pessoa vai lá e coloca uma Sim, tem palavra uma série de genérica, questões. né? E eu sempre aconselho, né? Exato. Porque existe técnica, né? Não é só bati lá, deu ok, Claro. ficou garantido. Não é verdade? Com certeza. Não, também é algo que a gente pontua muito, que claro, qualquer pessoa pode fazer, só que não é tão simples. Até já trouxe alguns elementos aí, mas isso a gente está falando só da pesquisa. Aí tu imagina,
Se a pessoa já começa fazendo a pesquisa errado, ela já vai, depois ela, digamos que ela consiga emitir as custas. Essas custas aí, se ela não conseguir dar prosseguimento, vão ser perdidas, entendeu? Mas na busca já acontece muito erro de quem não tem esse conhecimento, né? Porque tu não consegue colocar os parâmetros corretos para identificar realmente se aquela marca pode ser registrada ou não. Porque dependendo do elemento nominativo, se é semelhante com alguma outra coisa, também pontuar a questão da sonoridade, enfim, tem uma série de elementos que tem que ser analisados, inclusive não só na classe própria em que tu quer registrar, no caso da cerveja na 32, também tem que analisar em outras classes que podem ter algum tipo de semelhança e que pode ter impeditivo. Enfim, são uma série de questões que tem que ser analisadas e para isso realmente precisa de um profissional. É claro que existem pessoas que conseguem fazer todo esse processo sozinho. Claro, existem, mas é uma grande minoria, né? E tu pode simplesmente gastar dinheiro e tempo e daqui a pouco perder tua marca por uma economia burra, digamos assim, né? Sim, Porque verdade. é um procedimento que mesmo contratando alguém não é caro, caro mesmo é tu ficar 10 anos com uma marca e depois tem que fazer todo o rebranding, trocar de marca. Imagina o custo que não tem isso, né? E tu Exatamente. Eu trabalha com falo isso, com exatamente certeza isso. sabe. Isso é um custo absurdo, imagina. E aí o cara poupou 1.000, 2.000 reais achando que era uma economia necessária, sendo que não é. Tu tá investindo na tua marca, né? Tu tá resguardando ela para o futuro. Principalmente, e aí a gente traz para o cenário do cervejeiro cigano, né, cara? E assim, o cara às vezes não tem um investimento tão grande, então ele quer salvar qualquer grana ali para ele gastar na produção, para ele investir, gastar não, investir na produção. E aí eu falo, cara, mas o único ativo que você tem é a sua Exatamente. marca, né? Você não tem Se ela não for fábrica, você não tem registrada, tu não tem equipamento, você absolutamente não nada. tem. Ué? Se ela não tá registrada, ele não tem nada, porque ele Não tem realmente não tem nada. nenhum ativo. E eu falo muito isso, falo, cara, pô, se você não tem a marca que é o que vai te fazer, né, crescer e tudo mais, é o principal ali para quem está começando, você não tem estrutura nenhuma, né? Então tem que registrar. Né? Por favor, gente, procurem o André aí, ó. Vamos registrar. E ainda mais a questão de cigano, Thiago, tu levantou agora. O cigano, como tu disse muito bem, eles não têm nenhum ativo, eles não têm equipamentos, não têm a fábrica, não têm o local, enfim, eles só têm a marca. Então, eles, mais que todo mundo, precisam fazer o registro dessa marca, que vai ser o grande ativo que eles têm. E uma coisa que é uma preocupação muito grande dos ciganos, quando eles começam a produzir, a terceirizar a produção, é a receita. Só que a gente fala, cara, receita por receita, então eu sei, é algo que é muito comum essa preocupação do cigano, não, porque eu vou entregar minha receita. Cara, vai com calma. Não é nada que a grande maioria das cervejarias não consigam fazer, replicar, entendeu? Tem que se preocupar com a tua marca, com a consolidação da tua marca. Um exemplo bem legal é o da Red Bull, né? Eles terceirizam praticamente toda a produção deles no mundo inteiro. E eles investem o quê? Principalmente na marca. Eles investem O investimento bilhões, sei deles lá de quantos por marketing é cento. absurdo, né? É absurdo, é absurdo. Eles investem na marca, porque o que vende é a marca, entendeu? E não adianta tu tentar fazer um clone do Red Bull, ninguém vai comprar, a pessoa vai comprar porque é o Red Bull, entendeu? É verdade. Perfeito. Muito bom. Tô curtindo essa aula aí. Vamos lá. E aí, André, me fala, cara, tipo assim, beleza, não registrei. Quais são os principais problemas? Você já falou aí. Ah, cara, você vai ter que mudar, você vai ter que mudar todo o seu rótulo, você vai ter que, né? Às vezes é um rótulo que já está bem posicionado no mercado, mas enfim, aí tem uma série de coisas, vai ter que mudar tudo, né, da empresa. Vamos supor que tenha carro, que tenha Tudo. chopeira, que tem todo o material de PDV, todo o material de marketing, sabe? Tem que mudar tudo, né? Mas do ponto de vista, cara, legal, né? Tipo, quais problemas, né, que as cervejarias podem ter com isso? Né? Ah, beleza, você tomou uma notificação, e aí? Então, é bem importante que as pessoas falam, minha marca, minha marca. Na verdade, se tu não tem o registro dela no INPI, ela não é tua. Ela é simplesmente uma marca que tu está utilizando, mas ela não é tua. Para que essa marca seja tua, tu tem que entrar com um pedido de registro no INPI, esse registro tem que ser deferido, tu vai pagar lá as custas e aí essa marca vai ser tua. E a partir disso, essa marca vai ficar vigente aí por 10 anos, podendo ser renovada quantas vezes quiser, né? Mas até isso tem um longo processo. Atualmente, o processo de registro no NPI tem levado em torno de 16 meses. Já foi bem menor,
na verdade, já foi muito maior que 16 meses. Depois ele reduziu muito. Teve há uns 3 anos atrás, eu acho que ali antes da pandemia ali, chegou a estar em 6 meses, 8 meses. Aí hoje já está em 12, 14 e a média está em 16 meses. Mas, enfim, tu fazendo esse pedido de registro, tu já consegue, a partir do pedido, resguardar a tua marca contra pedidos semelhantes ou iguais, né, naquela classe. E tu não tendo nem esse pedido de registro, a tua marca tu tá suscetível, né, a receber uma notificação extrajudicial e até alguém se apoderar da tua marca. No momento que tu tem uma marca que não é tua, porque tu não tem o registro, e alguém faz o registro dela antes de ti, a pessoa pode fazer esse registro, se apoderar da tua marca e ainda te processar pedindo danos morais por tu estar fazendo a utilização indevida daquela marca. Então é extremamente temerário tu não ter o registro da marca, entendeu? E aí o que acontece? Normalmente a pessoa vai receber uma notificação para acessar o uso imediatamente. Então tu imagina aí, sei lá, o cara tá com uma cervejaria aí há 2 anos rodando com vários produtos na gôndola, um monte de rótulo acumulado lá, e aí chega uma notificação mandando cessar imediatamente a comercialização da cerveja dele, entendeu? É esse tipo de situação que tu enfrenta se tu não tem a tua marca registrada. E como a gente disse antes, cara, é algo que é extremamente barato se tu vai comparar com qualquer outro investimento que tu vai fazer. No caso de uma pessoa, de alguém que vai abrir uma cervejaria que faz investimento na casa dos milhões ali, é dinheiro de pinga, vamos dizer assim, né? Então, se tu não pensar nisso, daqui a pouco tu tá fadado ali a 10 anos com a tua marca e tu tem que simplesmente reestruturar absolutamente tudo. Teve até um caso recente de um restaurante bem famoso de São Paulo que eles simplesmente relevaram essa questão da marca e eles se tornaram muito grandes. E alguém registrou nesse meio tempo e começou a utilizar, e chegou um momento que o cara, não, essa marca é minha, e notificou eles. Eles tiveram que trocar completamente o nome do restaurante. E a gente que trabalha no mercado de cerveja sabe que isso tem acontecido demais mesmo, muito conflito de marca. E se tu não tem a tua marca registrada, tu tá fadado a isso. A marca não é tua e qualquer pessoa pode se apoderar dela, te notificar, te cobrar danos morais por tu estar usando indevidamente. Então, é extremamente aconselhável para qualquer empresa, qualquer pessoa que atue no mercado cervejeiro, registrar a sua marca, né? É algo que a gente já vem batendo muito lá desde 2017 e realmente aumentou muito o número de registro de rótulos de cervejas. Lá em 2017 era um número bem pequeno, hoje em dia já consegue ver que várias cervejarias registram a sua marca, registram seus rótulos, e o que a gente indica sempre é, pelo menos, o nome da cervejaria, óbvio, tem que estar registrado, e se tem algum rótulo permanente, linhas permanentes de cerveja, registrar pelo menos essas. É claro que o ideal seria registrar todas, mas como tem cervejaria que lança cerveja semanalmente, com vários nomes, até não precisaria. Mas aquelas linhas de cerveja recorrentes ou que, enfim, se tornam carro-chefes, com certeza tem que estar registrada, sob pena de alguém simplesmente se apoderar e registrar antes que a cerveja, né, o rótulo, enfim. E é muito comum, né? Eu vou contar um caso aqui que aconteceu com um cliente meu. Não vou revelar. Vou contar o milagre, mas não vou revelar o santo. Mas eles foram notificados duas vezes, pela mesma cerveja. A primeira vez eles foram notificados pela Toro Rosso, uma equipe de Fórmula 1. Sim. Então você acha, eu sou muito pequeno, ninguém está nem olhando para mim. Essas grandes empresas, então, têm ali uma assessoria, né, exatamente, cuidando bastante dessa É marca. rápido, é muito E rápido, depois, eles chegam né, rápido. aí mudaram o nome da cerveja, beleza, mudamos o nome da cerveja. E aí, depois, para o nome que mudaram, tomaram outra notificação de um refrigerante. Né? Aí, quando eu entrei, isso estava acontecendo, eu falei assim, não, cara, não adianta, você tem que registrar, tem que fazer a pesquisa certinho, ainda mais que é um rótulo, como você disse, né, um rótulo de linha, um rótulo que vai ser permanente, você tem que ter a garantia do registro. E aí eu queria puxar também, André, um outro gancho,
né, que você falou dos 16 meses de média para registro, né, para concessão de registro. Explica para a gente como é que funciona isso, né? Porque se eu virar para um cliente e falar assim, não, aguarda 16 meses para a gente criar a sua marca, né? Para mim não daria, né? Que eu preciso fechar os contratos ali. Aguarda 16 meses. Como que é esse processo, né? Eu sei como funciona, mas explica para a gente aí. Quanto antes registrar, mais rápido vão passar os 16 meses, né? Começar por aí. Mas, assim, digamos que fecha a marca, definiu. Primeira questão, fazer a análise de viabilidade e disponibilidade do NPI, né? De novo, é importante que seja feito por um profissional, porque a pessoa que é leiga, é muito provável que ela cometa algum erro, que daqui a pouco vai estar tentando registrar uma marca que não pode ser registrada ou que já está registrada e vai perder esses 16 meses, né? Ele vai ficar esperando a análise do NPI. A análise é a gente que faz ali a partir de uma série de parâmetros, só que quem vai dizer se aquela marca é registrável ou não é o INPI, e a análise do INPI que demora, em média, esses 16 meses. Então, é feita essa análise. A partir dessa análise, se verifica ali se não é registrável, se tem boas chances, tem médias chances, enfim, se analisa aí quais as possibilidades de registro. Se entra com esse pedido de registro de marca. Atualmente, para microempresa e para pessoa física, de custas, sai R$ 142. Então, já vê que é um valor baixo, é um valor bem baixo. Paga-se essas custas, entra-se com um pedido de registro de marca. Aí, abre um prazo de 60 dias para qualquer terceiro fazer a oposição nesse pedido de registro. Se tiver alguém que já utiliza essa marca há mais de 6 meses, ela teria que entrar com pedido de oposição nesse registro, mas é extremamente difícil disso acontecer, a não ser que seja uma empresa grande, enfim, mas é algo que normalmente não acontece. E aí, passado esse prazo de 60 dias para oposição de terceiros no teu processo de pedido de registro, fica aberto aí esse prazo para análise do INPI, que tem levado em torno de 16 meses. Aí o INPI vai analisar se ele indefere ou se ele defere o pedido de registro. Se ele aceita ou se ele não aceita. No momento que ele defere, que ele aceita o pedido de registro, abre-se um prazo ali para pagar as custas finais. Para microempresa e para pessoa física, está em R$ 298, né, de custas finais. E aí, a partir do pagamento dessas custas finais, a marca fica vigente por 10 anos. Caso seja indeferido, caso o INPI não aceite a sua marca, e aí ainda tem um prazo de 60 dias aí para recorrer dessa decisão, né? E aí, se tiver que recorrer, aí o prazo fica bem mais longo. Aí a gente está falando de coisa de 2 anos e meio, 3 anos. O INPI demora bem mais para analisar. Mas ainda tem essa possibilidade no caso de indeferimento, né? Por qualquer motivo que seja, se o INPI considerou a marca genérica ou se considerou que é semelhante com outra, vai entrar com o recurso, explicar o porquê não é semelhante, né? E em muitos casos consegue aí reverter essa decisão, e nessa segunda análise do INPI consegue o deferimento, e aí da mesma forma, caso seja deferido a partir do recurso, vai ter esse prazo aí para pagar as custas finais, e a marca vai ficar vigente por 10 anos, podendo ser renovável eternamente. A cada 10 anos tu vai poder renovar. Mas é claro que outra coisa que é importante dizer, Thiago, é que é preciso utilizar a marca. Se tu não utilizar essa marca, depois de 5 anos sem utilização e da concessão do registro, alguém pode entrar com pedido de caducidade e derrubar a tua marca, que é algo que acontece muito também. E até já atuei em vários casos de cervejarias que queriam utilizar um rótulo, só que já estava registrado. Só que a pessoa ou a cervejaria nunca utilizou aquele rótulo. A gente conseguiu entrar com pedido de caducidade, derrubar aquela marca e fazer passar a marca do cliente. Então, também é necessário utilizar. Não é só ficar registrando, vou registrar, esse nome é legal, vou tentar resguardar esse nome. Precisa utilizar efetivamente, senão ele é passível de ser... Exatamente. Na publicidade é o que acontece com o domínio, né? Vou registrar um domínio, registrar um domínio, e vou vender isso depois. Acontece muito.
Tem gente que faz isso, né, e tenta ganhar em cima disso. Então, no registro, a mesma coisa. Não, Exatamente. É a mesma lógica. muito legal, cara. E aí, existe, assim, algum fator específico que é diferente, que tem que ter uma atenção especial por se tratar de cerveja, ou não? É um processo de registro igual para qualquer segmento, qualquer classe, ou na cerveja tem algo diferente, especial, como tributação, por exemplo? Então, primeiramente, tem que analisar a classe, né? Já tinha citado a classe 32. Normalmente, se é uma cervejaria de médio porte, enfim, e que já queira fazer todos os registros necessários e ideais para quem produz cerveja, seria na classe 32 de produto de cerveja, classe 35, classe de serviço para comercialização de bebidas alcoólicas, e caso tenha bar ou tenha planos de abrir bar, classe 43 de serviços para restaurante e bar. Essas seriam as 3 classes. Aí, outras questões importantes a serem levadas em consideração no caso de cerveja. Aí a gente vai entrar no caso do estilo de cerveja, por exemplo. Tem gente que tenta registrar estilo. Há muito tempo atrás, como aconteceu no caso da Helles, Conta aí pra passou, gente esse caso. Que passou caso é e esse? passou por muito e esgotou todos os prazos para entrar com o pedido de anulação, enfim, todos os prazos se esgotaram. Alguém entrou, alguém não, a cervejaria Faz Beer entrou com esse pedido de registro da Helles lá no início dos anos 2000, ninguém contestou, era um outro momento do NPI, enfim, a cerveja nem tinha, a revolução da cerveja artesanal no Brasil nem tinha começado, então é algo que nem teria como cobrar dos analistas do INPI que eles fossem mestres cervejeiros e soubessem que alguém estava registrando um estilo de cerveja alemão, né? Até hoje em dia é algo que é difícil de cobrar, mas que hoje em dia eles já conseguem verificar isso e tem as decisões do NPI relativas a isso têm sido bem melhor. Mas essa questão do estilo propriamente não é registrável e naquele momento passou e ficou, né? Se perpetuou. E aí, claro, teve a ação na justiça, que a gente pode também conversar mais sobre essa ação, mas resumindo, já indo para o final, hoje o estilo Helles, utilizar o estilo de cerveja Helles, que é uma marca, continua sendo uma marca registrada pela Faz Beer, mas a partir dessa decisão, né, e é claro, do entendimento já da jurisprudência que já existia, mas com esse precedente se consolidou de forma mais concreta, né, que é possível utilizar, qualquer cervejaria pode utilizar Helles sem ter medo de a Faz Beer enviar uma notificação extrajudicial pedindo para acessar o uso da marca, né? Que foi o que aconteceu e o que iniciou aí esse processo judicial que todo mundo aí que acompanha o mercado cervejeiro acompanhou nesses últimos tempos, né? Que eles têm esse registro da marca Helles, por esses motivos que a gente explicou, e eles começaram a notificar todas as cervejarias que produziam o estilo e que davam o nome de Helles para a cerveja, né? O estilo. E por uma questão aí também já mais pessoal, né? Entraram com processo contra a Badeça, que é uma cervejaria aqui do Rio Grande do Sul. Sem comentários, mas pelo menos eles perderam, né? E hoje em dia esse precedente aí se consolidou e deixa bem claro de que não é possível fazer o registro de estilo de cerveja, e mesmo que tu consiga, depois tu não vai poder ter exclusividade, obviamente não vai poder ter exclusividade, né? É algo, uma obviedade que precisou da justiça declarar isso para que ficasse claro para todo mundo e para quem quisesse aproveitar para simplesmente dissuadir de qualquer ideia relativa a isso, né? Seguindo assim, vamos evoluir, né? Registramos a marca, vamos começar a falar de rótulo, de produto. Rótulo também, e aí é algo que, né, eu vou me incluir né, como agência, nesse bolo. Às vezes a pessoa contrata um profissional, né, para fazer um rótulo, e ele é maravilhoso, ele é super bonito do ponto de vista de marketing, estética, conceito, mas
né, muita gente também não se atenta que existe uma legislação para os rótulos, né? Existem Sim. itens obrigatórios. Né? Hoje eu sei disso, né? A gente está com quase 20 anos de agência, 10 trabalhando com cervejarias, né? Mas lá no início, né, não vou negar que cometemos já esse tipo de erro, né? De não entender nesse primeiro momento que existe uma legislação também para os rótulos. E aí fala um pouquinho aí, André, tipo, o que tem que ter, alguns elementos obrigatórios, né? Eu sei que essa lei também mudou, não é tão recente, mas ela teve uma mudança, então muita coisa que eu trazia, você tem que colocar cerveja leve, clara, cerveja forte, escura. Hoje isso já não é mais obrigatório, então também tiveram algumas mudanças. Fala um pouquinho aí dos rótulos, né? O que a gente tem que se atentar, o que é importante estar ligado. Então, Thiago, realmente é algo que até eu ia comentar contigo para tu ver como é importante a questão da especialização. Vocês trabalham com cerveja, eu também na área jurídica, mas apareceu, acho que foi essa semana ainda, apareceu patrocinado para mim uma cerveja e aí, cara, o rótulo estava completamente errado. Mas isso é algo recorrente, a gente vê, até as grandes cervejarias erram no rótulo, porque é complicado, depois eu vou explicar o porquê, mas nessa até o estilo estava errado, cara. Então aí tu vê que quem produziu aquele rótulo e quem elaborou aquele rótulo não tem o mínimo conhecimento, e o erro estava várias vezes, tava Indian Pale Ale, sendo que a gente sabe que é India Pale Ale. Cara, e aquele N ali parece que Já ficava peguei uma gritando lager para mim, também. entendeu? Já começava, cara, e era o que estava em destaque na cerveja, era o estilo descrito de forma errada, entendeu? Fora todos os erros de rotulagem, que se o mapa pega aquilo ali, vai tomar uns 5 mil de multa, assim, ó, de largada, porque tá completamente errado o rótulo, entendeu? Isso estava parecendo patrocinado, ou seja, o cara tava dando exposição absurda a isso, entendeu? Cervejaria, eu acho que era do Sudeste, tava aparecendo para mim aqui no Sul para eu comprar online, entendeu? Então, realmente algo extremamente complicado primeiro, a elaboração do rótulo, né? Enfim, os quesitos não conseguiu acertar o mínimo, que seria acertar o estilo da cerveja, e aí que entra o teu trabalho de especializado, conhecer o mercado, saber os estilos de cerveja para não errar o rótulo, né? Não errar o estilo da cerveja. Mas em relação à rotulagem, não é uma lei só, né? A gente contabiliza ali, são mais de 10 leis. Aí tá entre decretos, instruções normativas, portarias, resoluções. Então, realmente é muita coisa. Então, é algo muito, muito específico, muito especializado e tem muitas, muitas regras mesmo. Então, para fazer essa análise, para fazer qualquer tipo de rótulo de cerveja sem errar, é difícil e precisa tanto da revisão de alguém especializado de fora, quanto do responsável técnico da cervejaria, se ele se sentir Sim, um confortável, enfim, engenheiro químico para... revisar, né? Exato, exato. Mas são muitas leis. Aí, para citar as principais, né, tem o Decreto 6871 de 2009. Um break nesse episódio incrível, nessa aula que a gente está tendo aqui com o André, o advogado cervejeiro, para agradecer quem torna tudo isso aqui possível, né? Os nossos patrocinadores. Então, obrigado aí. Cervejaria Tempo, sempre enchendo nossos copos aqui. Né? A parte de comunicação, que tá aí, a galera tá. Dani, aparece aí, Dani, rapidinho, para todo mundo te ver aí, ó. A Dani tá aí até tarde da noite gravando com a gente. Obrigado aí a parte por apoiar. Né? E não poderia deixar de agradecer a Escola Mineira de Sommelieria, né, que também desenvolve um trabalho fantástico, né, que forma profissionais do mais alto gabarito. Então, que está sempre apoiando a gente, né, nos nossos episódios. Obrigado aí, a Escola Mineira de Sommelieria também. Valeu! Que era algo que não fazia nenhum sentido para absolutamente ninguém, tanto para quem conhecia de cerveja quanto para quem não conhecia, que era cerveja clara, forte, cerveja escura, enfim, Isso era até algo um que não fazia nenhum complicador, né? sentido, só complicava, dificultava para a cervejaria, dificultava para o consumidor,
E ainda bem aí que a partir desse novo pique aí de 2019, essa instrução normativa, a partir do momento que ela entrou em vigor, facilitou, né? Hoje em dia é cerveja por malte, cerveja de e o cereal maltado que está sendo utilizado facilitou muito, né? Tanto para o consumidor para ter esse entendimento, quanto para quem produz, né? Para quem vai elaborar esse rótulo. E eu até montei uma colinha, Tiago, porque o artigo 11 desse decreto 6871 de 2009, ele traz 14 informações obrigatórias que devem constar no rótulo, né? Então, é muita coisa. Isso a gente está falando só de um artigo relacionado ao rótulo. Como eu disse, são mais de 10 legislações específicas sobre rotulagem que tem que consultar para finalizar o teu rótulo. Mas aí, citando aqui rapidinho as 14, nome empresarial do produtor, endereço do produtor, o número de registro no mapa, que só quem vai ter a cervejaria que tem um registro de estabelecimento no mapa, e por isso quem é caseiro e quem não tem esse registro pode vender cerveja, porque necessariamente para tu comercializar a cerveja tem que ser uma cerveja produzida em uma cervejaria que tem o registro de estabelecimento no mapa e que, consequentemente, pode fazer o registro desse produto, né? A denominação do produto, que é isso que a gente estava citando aí, cerveja por malte, enfim. A marca comercial, os ingredientes, que desde esse novo PIC tem que ser discriminados da forma correta e tudo que está lá dentro, né? Porque antes a gente sabia que as grandes cervejarias faziam algumas definições meio esdrúxulas, né? Não por exemplo, escondiam que colocavam milho, e aí tinha todas essas questões. Agora, necessariamente, todos os ingredientes devem constar, né? A expressão indústria brasileira, que tem que constar no rótulo, o conteúdo na unidade correspondente, a gente está falando de, enfim, 473 ml, 500 ml, graduação alcoólica, identificação do lote, prazo de validade e uma frase de advertência estabelecida na legislação. Aí tem uma série de frases de advertência aí que podem ser incluídas. Mas, veja, que já são 14 só num artigo, né? E são só mais de 10 né? Leis entre decretos, instruções normativas e resoluções. Então, realmente é muita coisa, não é simples. Por isso, a necessidade aí de ter um responsável técnico empenhado e que conheça essas leis para fazer esse rótulo da forma correta, para não sofrer nenhuma penalização do mapa, né? E já adentrando nessa questão das sanções do mapa, esse tipo de erro de rótulo, ele constitui uma infração que pode ocasionar multa de 2 a 117 mil reais. 2 mil reais a 117, dependendo da gravidade. Então, por isso a importância, né, de ir atrás disso, de contratar alguém especializado, se o RT não se sentir confortável em revisar esse rótulo, para não cometer esse tipo de erro que pode ocasionar uma multa aí para a empresa que não precisaria pagar, né? Fora questões como recolher todo o produto da gôndola por estar equivocado, tem uma série de questões aí que podem acontecer, né? Por isso que é muito importante, muito cuidado na elaboração e na revisão, né? Porque tem muito erro de revisão também. O cara elabora o rótulo ali, às vezes uma empresa de marketing que não está habituada, não vai conhecer tudo e não vai passar por uma revisão, certamente vai ter algo de errado que pode ocasionar esse tipo de sanção. 7 mil, que é isso, né? Para cervejarias e sendo realista, tá, Thiago? Eu nunca vi multa de 117, mas já vi multa de 2, já vi multa de 5 e já vi multa de 10. Para o nível atual do mercado cervejeiro, eu sei que qualquer multa, seja de 2 ou seja de 10, para uma pequena cervejaria, causa um grande prejuízo, entendeu? Que Sim. poderia ser facilmente evitado pela revisão desse rótulo. Então, daí a necessidade de... Exatamente. A contratação de alguém que elabore rótulo que seja especializado também, né? Porque já vai facilitar o meu trabalho. Sim. E quando a gente entra ainda em outras bebidas, né? Porque isso não é só para cerveja não, tá, galera? Tipo, quando você entra em outras bebidas é ainda mais complexo. A gente desenvolveu um rótulo para um refrigerante orgânico, um checklist de 70 itens.
Exato. Nesse eu que já tenho, né, bastante experiência, eu falei assim, cara, não é cerveja. Né? É muito diferente, que aí já tem tabela nutricional, tem outras questões, né? E É bem ficam bem mais complicado. complexas. Então, isso. E assim, existe alguma penalização que pode acontecer, André? Por exemplo, quando a gente entra, sei lá, as informações de glúten, né? Se a bebida contém ou não glúten, se é uma cerveja zero glúten, zero álcool, como que fica isso? Tipo, vamos supor, eu sou alérgico a glúten, não tinha essa informação no rótulo, e eu tomei essa cerveja e, vamos supor, quase morri, ou aconteceu o pior, alguém morreu. Qual que é, só para a galera entender, qual que é a responsabilidade, né, de um rótulo errado, caso aconteça algo desse tipo? Então, a gente estava falando ali anteriormente só na esfera do mapa, né? Que o mapa pode sancionar e multar a cervejaria pelo erro do rótulo. Mas a gente, pensando em rótulo, e é extremamente comum, o Inmetro, por exemplo, ir numa gôndola, pegar o produto e fazer essa análise. E já fiz muita defesa de rótulo no Inmetro. O Inmetro também pode multar a cervejaria, e às vezes são erros extremamente bobos. Por exemplo, o ml está em maiúsculo, sendo que deveria estar minúsculo, ou o M minúsculo, L maiúsculo. Então são erros extremamente bestas, digamos assim, mas que podem ocasionar problemas não só com o mapa, podem ocasionar em metro também. E além disso, aí falando dos alérgenos, né, falando do glúten, por exemplo, se o rótulo traz uma informação errada, a gente pode estar falando aí de problemas na esfera civil, na esfera penal, né? Imagina uma pessoa que não pode consumir glúten e por um erro do rótulo a pessoa consome e vem a falecer. A gente já está falando de algo extremamente mais complexo, está falando de esfera civil, esfera penal. Então, é Sim, realmente então, algo que tem que ter podem muito cuidado. responder, inclusive, nessas Exato, esferas, né? com certeza, com certeza. A questão também do álcool, né? Tem que se ater também a gente sabe que às vezes é complicado para uma cervejaria pequena fazer o controle da cerveja sem álcool, né? Daqui a pouco ela vai exceder aí o limite da legislação e vai trazer errado ali. Então, isso também pode ocasionar questões na esfera civil. Eu já vi o Ministério Público notificar a cervejaria por estar vendendo um produto que disse sem álcool, mas na verdade tem um nível considerado bem alto de álcool, entendeu? Que excede muito os 0,5% ali do limite, enfim. É uma série de complicações que poderiam ser facilmente resolvidas pela revisão do rótulo, por uma análise mais apurada, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo, porque a depender do caso, o mapa é o de menos. Daqui a pouco tu vai estar podendo enfrentar problemas judiciais na esfera civil, na esfera penal, daqui a pouco o Ministério Público envolvido. É algo bem temerário mesmo, e que as cervejarias devem levar muito em consideração e cuidar muito para evitar. Voltando, né, juntando as duas coisas, André, registro de rótulo, né? Nome, seja o misto, também é aconselhável, né, fazer. E Com também certeza. pode se registrar o nome no rótulo para ter essa proteção também, né? Sim. É importante a gente fazer uma distinção, Thiago. Tem o registro do rótulo, né, o registro de produto no mapa, que não tem absolutamente nada a ver com o registro no NPI. Então, às vezes, as cervejarias até confundem muito isso. Até o fato de tu ter o registro de uma marca no NPI não confere que aquele produto esteja ok com o mapa. São coisas totalmente diferentes. E da mesma forma, se tu tem um registro de produto no mapa, não é porque tu conseguiu fazer o registro daquele produto com um nome específico que tu vai poder utilizar ele indiscriminadamente sem ter o registro. Se ele for utilizar indevidamente o nome de outro produto, vai poder ser notificado e vai poder ser processado da mesma forma. Então, tem um registro de produto que é feito pela cervejaria fabricante no sistema lá do CIPEAGRO do mapa, e tem o registro
no INPI. Como a gente tinha comentado, o ideal é registrar tudo, registrar todos os teus rótulos, todas as marcas das tuas cervejas, né? É claro, não faz sentido, por exemplo, eu tenho a cervejaria André Lopes e eu só coloco o estilo de cerveja. Tem André Lopes IPA, André Lopes Red Ale, André Lopes Stout. Aí tu não vai precisar registrar o rótulo, entendeu? Mas se eu tenho a cerveja XYZ da cervejaria André Lopes, tem que registrar a XYZ, principalmente se ela for de linha. Então, todo mundo que tem um nome distintivo, um rótulo, às vezes tem um cuidado visual muito grande. O ideal é que seja registrado para impedir que outras pessoas utilizem ou até se apoderem dessa marca, né? E aí, vou entrar na polêmica aí. Pra galera. E por uma curiosidade minha mesmo. Eu sei que isso, o tamanho disso vai muito além de um simples registro de marca ou, né, ou receita ou rótulo, mas vamos falar caso, né, Vals versus Dum, né, no caso da petróleo. Eu vi Sim. lá no Instagram do Advogado Cervejeiro, eu vi em primeira mão, né, o desfecho lá, ali, a respeito. Mas conta pra gente, ali o que aconteceu, né, do ponto de vista de marca. Vamos levar para esse viés, né? Isso, a briga foi resolvida nisso, essa disputa, né, foi resolvida nessa vertente ou não? Era questões contratuais que isso não pesou, né? Nesse Então, caso específico. E tem o registro da receita, concessão, né? Pode exato. fazer registro de receita, cara? Uma dúvida aí. Não existe o registro de receita. Não existe como se proteger contratualmente, né? Que eu acredito que tenha sido o caso, nesse caso específico, foi uma proteção contratual, né? Da receita, mas contextualizando o caso, a Dum, que é uma cervejaria cigana de Curitiba, né? Tinha a Dum Petróleo, que era uma cerveja extremamente famosa há 10 anos atrás. Era uma das maiores cervejas assim do Brasil. A Vals, os sócios ali eram amigos, né? E decidiram produzir a Vals Petroleum, que nada mais era que a receita da Dum produzida na Vals. Depois a gente sabe que a Vals foi vendida para a Ambev, né? E a partir disso eles continuaram produzindo e acredito até que os antigos sócios da Vals eles abriram uma cervejaria nos Estados Unidos e teriam continuado produzindo a mesma receita com outro nome. Contextualizando, é basicamente isso. Em primeira instância, a Dum teve uma sentença procedente, né? Eu acho a Vals teria sido condenada a pagar R$500 mil, eu acho, por danos morais e materiais, enfim, não lembro especificamente do comando da sentença, mas acredito que o valor era esse, R$500 mil. A Vals recorreu, né? E aí, quando a gente está falando Vals, a gente está falando hoje em dia de Ambev. Recursos Recorreu. quase ilimitados. Exatamente. Esse é o problema que eu falo de tu cutucar a onça, né? Quando tu tá litigando contra alguém que tem dinheiro infinito, vai ser sempre extremamente mais complicado. E aí eles recorreram e na decisão de segunda instância a ação foi julgada improcedente e aí a Dum ficou a ver navios aí, não teve absolutamente nada a receber. Mas a questão da produção foi autorizada? Hoje a Ambev pode produzir a receita com o mesmo nome? Não teve definição em relação a isso. E eu acredito que a Ambev, eu acho que hoje a Vals não produz mais a Vals Petroleum até por causa desse imbróglio jurídico. Mas não teve definição enquanto a isso. Eu não lembro também da decisão de segundo grau, mas eu acredito que eles tenham se apegado à falta de prova técnica de que a cerveja produzida nos Estados Unidos era exatamente a mesma. E aí a gente entra na questão da receita, né? Quando a gente pensa em proteger a receita contratualmente, quando a gente vai discutir isso na justiça, pensa num juiz que tem que analisar causas diversas, de todos os tipos, e chega uma causa de receita de cerveja para ele, entendeu? É algo extremamente complexo e que
enfim, ele vai ter que se apegar a algo para decidir. E por isso que eu bati ali anteriormente na questão da marca, né? Tem que fortalecer a tua marca para tu não depender de discutir, eventualmente tendo algum problema, discutir receita na justiça. Tendo a tua marca e protegendo a tua marca da forma correta, tu vai poder tangenciar isso e talvez não discutir isso na justiça, né? Mas eu acho que, se eu me lembro bem, a questão da decisão de segundo grau se ateve à falta de prova técnica de que as cervejas eram iguais. Isso não foi produzido no decorrer do processo. Como eu disse, em primeira instância, o juiz considerou que isso era desnecessário e, em segunda instância, considerou que era algo crucial, por isso ele julgou improcedente. Isso eu estou falando por cima, porque eu não atuei na causa, né, obviamente, senão até eu acho que nem estaria comentando, mas a visão de fora de quem viu há algum tempo as decisões, acredito que tenha sido isso. Ou seja, a dica é fortaleça sua marca para que não tenha que, né, discutir essa questão. Exatamente. Para um bom cervejeiro, isso não é tão difícil de se replicar ou chegar muito próximo, né? Exato. A cerveja tal faz muito sucesso. Então, até Thiago, acho que tu produz cerveja caseira, né? Simplesmente para tu levar a tua cerveja da panela para ir produzir numa fábrica, vai sofrer uma adaptação. Então já não vai ser a receita original, digamos assim. Então tem uma série de fatores, uma série de complexidades que é extremamente difícil. Imagina, para a gente que entende de cerveja, já chegar numa definição se é cópia ou não. Aí tu imagina largar isso na mão de um juiz que tem que decidir uma infinidade de processos por mês, e tu vai tacar para ele decidir sobre uma receita de cerveja se é cópia ou não, entendeu? Fica bem complexo. Por isso que o ideal mesmo é fazer o registro da tua marca, fortalecer a tua marca, para impedir que outras pessoas utilizem e tu não tenha que depender dessa proteção de receita, que é algo frágil, né? Mesmo que contratualmente é frágil. Cara, e assim, quais são os erros mais comuns, né, que você vê assim, dos rótulos? Cara, muita gente, só para já ficar uma dica aí para todo mundo se atentar a isso, né, que nem todo mundo olha, mas você pega direto, pega um rótulo, pô, isso acontece bastante. Conta aí para nós. Erro besta que eu citei foi a questão da unidade de volume, né? Que o pessoal coloca ml maiúsculo, ou, enfim, coloca errado, que teria que ser o ml minúsculo, ou o m minúsculo e o L maiúsculo. As pessoas vão achar, nossa, que besteira. Sim, é besteira, mas tu vai receber uma cartinha do Inmetro ou do mapa te notificando por estar utilizando o rótulo errado, e eventualmente pode até ser multado por isso. É uma grande besteira, mas tem que seguir conforme a lei, né? Senão tá passível aí de... Boba, né? Exato, uma coisa extremamente boba e que também é fácil de corrigir, né? Então, se tu de fazer o correto. Então, esse é um erro que acontece muito. Outro erro que é bastante comum às vezes no rótulo a cervejaria misturar a denominação da cerveja, que hoje em dia é cerveja por malte, cerveja de alguma coisa, com o estilo da cerveja. Tem que estar distinguível no rótulo ali, na parte principal do rótulo. Se possível, até um em negrito, outro em outra fonte, tem que estar distinguível essa denominação em relação ao estilo da cerveja. Isso é algo que também, normalmente, as cervejarias não se atentam, e acontece muito, muito erro em relação a isso. Tu vai ver ali IPA e escrito embaixo cerveja, se tiver da forma correta, conforme o novo PIC, mas está na mesma fonte, sem nenhuma distinção. Não, pela lei tem que estar prontamente distinguível isso, entendeu? Na parte principal do rótulo. E isso é algo que, inclusive, grandes cervejarias, cervejarias macro mesmo, às vezes pecam, e tu consegue pegar um rótulo. Às vezes as pessoas até, as cervejarias, vou pegar o rótulo da cervejaria da Ambev ou da Heineken para me espelhar. Olha, talvez não seja o caso, porque tem uns rótulos que têm erros claros, entendeu? E por isso também não acredito que não seja um bom conselho se apegar, espelhar rótulos de grandes cervejarias, porque realmente acontecem erros em todos os portes, desde a pequena até as gigantescas. Mas eu diria que seria o principal atualmente.
denominação e estilo sem ser distinguível, e a gente ainda vê, infelizmente, cervejarias que ainda estão com a denominação antiga, tá lá, aquele cerveja clara, forte, cerveja clara, fraca, enfim, já é algo que mudou aí pelo PIC a instrução normativa desde 2009, mas o cara continua, parece estar preso no tempo ainda e não alterou. É demais. E quando, André, a última aqui para a gente já ir para os finalmente. Quando a cerveja tem adjunto, cara, vamos supor, sei lá, uma cerveja que tem mandioca, que tem uma grande cervejaria aí que leva mandioca na receita. Isso mesmo estando escrito, como é que fica a questão do estilo, como é que, quando ela tem adjunto, vamos falar assim? Então, a questão dos adjuntos tem que constar nos ingredientes, né? Obrigatoriamente tem que constar nos ingredientes. A depender da quantidade desse adjunto, vai alterar ali na denominação. Mas, Mel, no geral, se tiver... Exato. Isso, o mel, pegando de exemplo, ele só pôde ser utilizado em cerveja a partir desse PIC 2019 que fez a inclusão de produtos de origem animal, né? Porque antigamente, se tu for pegar a Ápia da Colorado, que levava mel, era uma bebida alcoólica mista, justamente porque não era considerado cerveja por levar um ingrediente de origem animal. Hoje em dia, se for até 25% ali, é possível, inclusive, ser considerada apenas cerveja na denominação, né? Então, hoje em dia está bem mais fácil. E com essa possibilidade também, a questão da lactose, frutas, tudo isso, é possível pegar rótulos que vão constar só como cerveja e tá correto, pela proporção, né, de adjunto que leva, e que, a depender do tipo de adjunto, como era o caso do mel, há um tempo atrás não era possível chamar de cerveja, né? Seria bebida alcoólica mista. E por isso, se for pegar, pode pegar os rótulos antigos, por exemplo, da Ápia, que eu acho que é o melhor exemplo, que o pessoal mais conhece. Se for pegar o rótulo antigo, é bebida alcoólica mista, e hoje em dia já é considerado apenas cerveja, né? A denominação é apenas cerveja. Enfim, um mundo de detalhes, né? São muitos Resumindo aqui detalhes. toda a nossa conversa, um mundo de detalhes. Então, por favor, pessoal, procurem, né? Cervejarias aí, ó, procurem profissionais como o André, né, capacitados, especializados no segmento, para não ter esse tipo de problema, né? Seja de multa, de perder, né, o nome da cervejaria, o rótulo, enfim. Eu acho que é a maior dica que a gente pode, o maior insight que a gente pode tirar aqui hoje. E como você disse, né, André? Cara, é o dinheiro de pinga considerado ao prejuízo que pode se ter depois de anos desenvolvendo uma marca. Com certeza. Né? Então, assim, vou só, para fechar, né, te pedir uma dica aí, se você quiser, para a galera que quiser se informar, se aprofundar, deixa uma dica para gente onde que eu estudo sobre isso, onde que eu me informo sobre isso. Né? Eu sei que existe a legislação, mas existe algum curso, enfim, né, alguma fonte de informação, né, pelo menos para ter o mínimo de conhecimento e até para saber contratar o profissional, enfim, e avaliar tudo isso. Deixa essa dica, deixa aí seus contatos, por favor. Bom, a dica eu já vou deixar aqui. Atualmente, eu acho que o meu perfil do Instagram, modéstia à parte, @advogado cervejeiro, e o site, né, do advogado cervejeiro, que é quem mais traz esse tipo de informação, além de outras informações jurídicas, né? Então, quem quer entender um pouco mais sobre isso, seguir o meu perfil no Instagram, entrar no site lá. No site tem alguns e-books, né, no mercado, né, que aí eu acho que seria a dica principal. Se tu já produz, tem uma marca legal, tentar, antes de se profissionalizar até como pessoa física, já entrar com o pedido de registro, contando esses 16 meses aí que a gente citou. Tu vai ter um tempo aí até para ver se vai rolar, se vai se profissionalizar mesmo, né? E aí já vai entrar no mercado com a tua marca garantida, né? Sem ter nenhum estresse, sem ter nenhum problema e sem poder perder a tua marca. Então,
se fosse a melhor indicação seria para quem ainda não ingressou no mercado, mas que em algum momento pretende ou se produz de forma caseira, seria fazer o registro da sua marca aí para garantir a exclusividade dela. Boa, boa. E eu vou fazer meu jabá aqui também, né? Acessem o site marketingcervejeiro.com.br. O pessoal tem muita coisa lá, tem muita dica de várias áreas de marketing, de como, né? Muita dica boa mesmo. A gente faz isso de forma gratuita, né, a fim de desenvolver o mercado, conscientizar o mercado. Então, dá trabalho. Então, indique tanto o advogado cervejeiro, né, quanto o marketing cervejeiro, porque tem muita informação boa, é uma boa fonte de consulta aí, né? Cada um aí na sua área. Beleza? Siga o @ do Beer Marketing também. Indica para os amigos. Conta para todo mundo, né? @Beer, MKTNG. Vou mudar isso aí, tá difícil de falar. Então, pessoal, indica a gente aí, porque a gente faz isso com muito amor, muita paixão. André, brigadaço por ter aceitado, né, o convite aí, né, o meu convite. Obrigado mesmo, de coração. Eu admiro muito o seu trabalho. Acho que, né, você também tem essa mesma paixão e desenvolve o mercado, quer conscientizar, né, da importância de se profissionalizar esse mercado. Então, parabéns pelo trabalho e brigadaço mesmo, né, por ter aceitado esse convite aí. O papo foi muito Eu que bom. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade aí, Thiago, e é tudo recíproco. E é muito importante para quem estiver vendo valorizar, né? Valorizar quem trabalha no mercado, que o Thiago, assim como eu, sabe muito bem que é um mercado complicado, que não está passando os seus melhores dias, mas que a gente precisa fazer acontecer e precisa voltar pro auge, né? Fechar aqui, André, uma curiosidade, né? Não chegou. Alô, Luquinha da Tempos. Luquinha da Tempos. Temos que mandar uma Tempos lá pro André. Vou ficar esperando aqui Viu? ansiosamente, que eu Compromisso aí, não conheço, nunca bebi Tempos e quero beber, quero provar. Aí, ó. Pois é. Vai chegar aí para você. Pode deixar que o Luquinha da Tempos vai mandar lá. E aí, o que você tá bebendo aí hoje? Eu tô bebendo Tempos, obviamente, mas o que você tá tomando aí? Só de curiosidade. Cara, essa aqui é uma American IPA da Dude, que é de Caxias do Sul. Por sinal, tava na inauguração da fábrica lá e do bar. E torrefação de café também, cafeteria da Dude. Tava semana passada lá com o meu amigo Josemar, que é o cervejeiro. Beco do Dude. Porra, um lugar espetacular. Dá vontade de morar lá dentro. E aí hoje abri aí uma American IPA da Dude, Walk Dude. Tá sempre... Não erra, né? O Dude não erra. Tava maravilhosa. Um abraço pra galera da Dude. Não conheço, em breve vamos gravar, hein? Vale a pena. A gente vai fazendo a ponte, vai emendando um no outro aqui, ó. Me conecta com fulano, com ciclano e assim vai. Ó, André, conta comigo aí que precisar. Vou te indicar, como sempre, como um profissional, né, sensacional que você é. E parabéns mais uma vez aí pelo conteúdo. Tá muito bom. É leitura diária ali. Saiu post novo, saiu artigo novo. Pode saber que eu sou das métricas lá. Pode saber que um sou eu, tá bom? Sempre acompanhando Advogado Cervejeiro. Obrigadão. Valeu.